Fala, torcedor colorado, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer algum comentário sobre o jogo de ontem, né? Frustrante para a gente, né? Um jogo que a gente tinha muita expectativa de passar na Copa do Brasil. Ficou mais difícil, né? O time do Fluminense impôs muitas dificuldades para o Inter, que infelizmente o Roger não conseguiu ver durante a partida e consertar, né? A gente não pode falar que foi por falta de qualidade de jogador, né? Apesar de a gente ter várias críticas a alguns jogadores, a gente não pode dizer que são ruins e que não dava para ganhar do Fluminense no estádio Beira-Rio. Uma coisa importante que eu queria pontuar aqui com vocês é a questão das escolhas do treinador Roger Machado, que já podem ser questionadas, né? A gente já questionava antes da parada para a Copa do Mundo, depois, né, da Copa do Mundo de Clubes a gente já contestava, né, e agora evidenciou, e o torcedor colorado, né, com o resultado de ontem, não aguenta alguns jogadores e algumas situações que estão acontecendo, né? E eu gostaria de pontuar algumas aqui. Primeira, né, começando da defesa por ataque, é o Victor Gabriel. Fez um excelente gauchão, jogou muito, foi um dos melhores, está na seleção do gauchão, né? A gente sabe que o gauchão não é um grande parâmetro, mas ele começou bem, teve a lesão, e desde que voltou da lesão, né, eu não lembro que jogo ele se lesionou, mas ele não voltou bem de lesão, né? Eu acho que o Juninho, que quando jogou, mostrou um bom futebol, mas também se lesionou depois, já merece uma oportunidade, né? Acho que o Juninho está pedindo passagem, o mercado está de volta, né? Ainda não jogou depois da lesão, mas acho que já deveria ter ganhado alguns minutos, pelo menos durante alguns desses 4 jogos depois da parada da Copa do Mundo, né? Isso que a gente não entende, porque algumas escolhas do Roger. No último jogo contra o Vasco, o Vitão estava suspenso. Por que o mercado não jogou? Por que jogou Cleiton Sampaio? O mercado, a gente sabe que o jogador é o mercado. A gente precisava ver se ele ia voltar na mesma forma física, na mesma forma técnica. E o Roger optou pelo Cleiton, né? Jogador que a gente já sabe que é limitadíssimo. Outra coisa que eu queria pontuar com vocês é a questão do meio campo. Thiago Maia e Bruno Henrique não deu certo. Foi uma ideia que faliu. Jogadores que não têm nenhum tipo de técnica para produzir no meio de campo. O Lampatrick é uma ilha do meio de campo, né, sozinho, porque não tem parceria nenhuma. O Thiago Maia, ele é ruim no desarme, ele perde muita bola dividida, ele não consegue criar jogada, e o Bruno Henrique é pior. O Bruno Henrique consegue ser uma inutilidade no meio de campo. Esse jogador que começou muito bem quando veio para o Inter, mas hoje não tem mais condição de estar como titular. Não acho que ele é um jogador desprezível, mas hoje ele não pode ser o titular, a nossa solução para o meio de campo. Ele é um jogador burocrata, um jogador que ele não consegue jogar para frente, ele não desenvolve, é muito passe para o lado, e quando a bola chega nele, vem do Vitão ou do Aguirre, vem para ele não consegue desenvolver o futebol para o ataque, né? A bola para o ataque. Então isso faz com que o time não produza nada, e ontem o Inter não produziu absolutamente nada, né? Teve alguns lances ali no primeiro tempo, né? Também levou gol muito cedo, então não deu nem para ver a estratégia inicial do Roger. Mas o Internacional faliu ontem, o futebol do Internacional faliu, não produziu absolutamente nada. Outra questão que eu quero pontuar é sobre o Wesley. O Wesley, ano passado, foi o melhor jogador do Internacional, só que esse ano o Wesley tem um gol na temporada. O Wesley tem um gol na temporada toda. Para um atacante isso é muito pouco, tá? Muito pouco. Ano passado ele jogou muito bem pelo lado esquerdo, né? Ele foi um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, o melhor jogador para mim, na minha opinião. Ele com o Vitão foram um dos melhores jogadores do Inter na temporada passada, só que ele jogava pelo lado esquerdo. Esse ano, pelo menos agora, né, nos últimos jogos, ele está jogando pelo lado direito, porque surgiu o Carboneiro veio muito bem desde o Gauchão, fez gol no Grenal na final, então se optou por jogar o Carboneiro na esquerda e o Wesley na direita. Eu acho que o Wesley deveria voltar para a esquerda, pelo menos para tentar reencontrar o bom futebol que ele já demonstrou quando jogava naquela posição ali. Então poderia ser uma solução aí para o Roger. O Roger que vem de escolhas ruins, o Roger que está levando nó tático do Diniz, levou nó tático do Diniz no último jogo, no penúltimo jogo, e no último jogo de ontem, jogo de quarta-feira, ele levou um nó tático do Renato, né? Então isso é inadmissível.
A gente espera tanto do Roger, a gente confia tanto no Roger, sabe que ele é um cara trabalhador, sabe um bom treinador, mas ele precisa encontrar soluções, né? E ele tem algumas teimosias, né, que ele faz no time, porque ele prega muita gestão do grupo, né? Imagina agora tu tirar o Thiago Maia e tu tirar o Bruno Henrique para o próximo jogo. Segundo, de acordo com o Roger, isso poderia pegar mal com esses jogadores e acabar rachando o grupo, mas ele tem que pensar do Inter primeiro, né? Tem um tal de Luiz Otávio, o Pastor, que ele tanto fala, né? Que é um jogador que a gente vê que entra muito bem, que teve poucas oportunidades começando como titular, é um jogador que já deveria estar mais testado. Desde que o Fernando se lesionou, que foi uma perda importantíssima, o Luiz Otávio deveria ganhar uma sequência no time titular, porque ele era o reserva, né? Na verdade, o reserva dele era o Ronaldo, mas o Ronaldo não correspondeu, então o Luiz Otávio deveria ter ganhado mais oportunidades, porque é um garoto promissor e nada tira da minha cabeça que ele vai fazer mais do que o Thiago Maia, do que o Bruno Henrique, né? Mas agora eu acho que é meio tarde, né? A gente tem uma decisão importante na quarta-feira e o Roger vai ter que achar soluções, nem que seja com o mesmo time, sem mudar, mas taticamente tem que mudar alguma coisa, né? O Borré totalmente o Borré não recebe uma bola, na verdade, no último jogo ele não recebeu uma bola, uma oportunidade de fazer gol. Ele tinha que voltar para tentar buscar jogo, porque a bola não chegava lá para ele finalizar. E ele também nem é ele não é tão bom finalizador, né? Não é aquele goleador nato. O Borré é aquele cara que vem, ele chama jogo, ele vai fazer os gols importantes, mas ele não é o goleador nato que o Inter precisa. Hoje o goleador nato que o Inter tem é o Ricardo Matias. Quando eu falo goleador nato, não é que faça muito gols, mas é que é o centroavante de origem. E o Ricardo Matias, quando precisou dele, nos momentos de pressão, ele fez gol, ele correspondeu. Infelizmente está com lesão, mas é um jogador que hoje precisa estar pelo menos na frente do Valência, né? Na hierarquia dos atacantes do Internacional. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E é isso, valeu.